Shalom, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui da parte do nosso Deus e Pai. E hoje nós temos uma pergunta essencial. E a pergunta é: o que fazer em tempos de angústia? O que você o que você faz em tempos de angústia? Quando as coisas estão difíceis? Quando tá tudo bem, quando tá tudo maravilha, tá tudo pago, ninguém tá doente, ninguém morreu, tá tudo tranquilo. Nossa, a vida tá indo de vento em popa. É tranquilo. Mas e nos tempos de angústia? Nos tempos difíceis? Nos dias maus, como diz a Bíblia? Vai pensando nisso. Enquanto eu peço que você deixe seu like, deixe seu comentário aí, que é importante. Que você se inscreva no nosso canal para nos ajudar a chegar a 100 inscritos aí, né? Até pelo menos o final do mês. Nada é impossível. Se você compartilhar esse vídeo com pessoas que você conhece, que você ama, né? Rapidinho a gente chega lá, 100 inscritos, não é nada. Tem gente que tem 1 milhão, 2 milhões. E o objetivo aqui, gente, não é ganhar curtida, não é ganhar inscritos, é que mais pessoas ouçam essa palavra. Porque essa palavra de hoje é uma palavra muito propícia, né? Quantas pessoas hoje extremamente angustiadas, talvez você hoje esteja vivendo um tempo de angústia, um tempo difícil, um tempo de aflição, né? Um tempo de desemprego, um tempo de escassez, sabe? Um tempo onde infelizmente pode até estar faltando comida na mesa. O que fazer nestes tempos? É interessante que nós muitas vezes temos sonhos e no processo, né, naquele ínterim entre você sair do ponto que você está, né, como a gente costuma dizer no coach, do ponto A para o ponto B, ou você sair do Egito para Canaã, como Deus prometeu ao povo de Israel, né, prometeu a Abraão que daria a toda aquela terra em possessão a Abraão. Mas para você sair de um lugar para o outro, muitas vezes no meio do caminho, vão surgir grandes adversidades, vão surgir grandes problemas, muita angústia pode surgir. E é nesse processo que muitas vezes as pessoas se perdem. É nesse processo, é no meio do caminho que muitas vezes a pessoa tira a própria vida, muitas vezes a pessoa abandona a família, muitas vezes a pessoa abandona o emprego. Enfim, muitas pessoas cometem todo tipo de coisas no meio da angústia, sabe? No meio da dificuldade. Eu lembro de um rapaz que mês passado, ou mês retrasado, não lembro exatamente, mas eu acho que foi mês passado, ele foi assaltar um casal e ele acabou tirando a vida do rapaz. E aí depois ele se entregou, aí foi entrevistado, aí ele falou que ele foi roubar, ele nunca tinha feito isso, ele foi roubar porque ele estava com dívida, estava apertado. Enfim, a pergunta persiste: o que você faz em tempos de angústia? Eu estava lendo, né, numa das minhas leituras do plano anual da Bíblia, né, que eu estou lendo novamente, o Salmo 142. É um salmo que Davi escreve enquanto ele estava fugindo de Saul. E é interessante, meus amados, a gente perceber que Davi, ele já havia sido consagrado rei pelo profeta Samuel. Davi, ele havia conquistado várias vitórias para o povo de Israel. As mulheres começaram a celebrar as vitórias de Davi, e isso mexeu com o seu líder, com o rei Saul. E aí agora Davi começa a fugir de Saul, foge para lá, foge para cá, vai aqui, Saul vai atrás.
E aí, no meio disso tudo, Davi escreve um salmo. O salmo, ele escreve vários salmos, na verdade, né? E no salmo, no salmo de número 142, ele diz assim, ó: com a minha voz clamei ao Senhor, com a minha voz supliquei ao Senhor, derramei a minha queixa perante a sua face, expus-lhe a minha angústia. E talvez esse seja um dos maiores segredos de Davi. Ele colocava para Deus, ele falava para Deus, ele dizia para Deus o que ele estava sentindo. E às vezes, como é difícil para nós expormos a nossa angústia, a nossa dificuldade. A gente quer contar a vitória, né? A gente quer dar glória a Deus, a gente quer, sabe? Mas expor a angústia, expor a dificuldade, ser sincero com Deus e falar: tá doendo, Deus, eu não estou conseguindo, Deus, está difícil, Deus, me ajuda, Deus, me socorre. Ele diz: com minha voz clamei ao Senhor, com a minha voz supliquei ao Senhor. E aí, no versículo 3, ele fala uma coisa interessante. Ele diz assim, ó: quando meu espírito estava angustiado em mim, né? Existe uma área hoje, né, que é a área da inteligência emocional, que ela é muito difundida, ela é muito trabalhada hoje. E Davi está mostrando aqui que ele sabia reconhecer como ele estava. Você sabe reconhecer quando você não está bem? Você sabe reconhecer quando assim, algo não vai bem dentro de você? E aí, por que isso é importante? Porque existem pessoas que querem corrigir um problema de dentro com uma solução de fora, uma solução periférica, né? Assim, a título de exemplo, a mulher está mal, sei lá, vou dar um exemplo da mulher, tá? Porque é o que me vem à cabeça. A mulher está mal, ela, sei lá, ela foi traída pelo marido, o marido, sabe, largou ela, foi viver com a outra, ou enfim, só traiu mesmo, só traiu não, né, desculpa, mas o marido traiu ela, e aí ela tá mal interiormente. Aí ela vai pro salão, corta o cabelo, faz a unha, por não sei o que, e faz isso, faz... Só que o problema tá dentro, não é externo, é dentro, sabe? Isso é muito comum, as pessoas querendo resolver um problema que está dentro com uma solução de fora. Davi fala: quando meu espírito estava angustiado em mim, então conheceste a minha vereda, no caminho em que eu andava. Esconderam-me um laço, armadilha. Ele fala: olhei à minha direita e vi, mas não havia quem me conhecesse. Refúgio me faltou. Ninguém cuidou da minha alma. E aí Davi ele dá aqui para nós uma dica importante. Se eu não cuidar da minha alma, se eu, que sou a pessoa que mais me importo comigo, não estou dizendo, né, que eu seja uma pessoa que, não, eu só penso em mim, egoísta ao extremo. Não, mas eu tenho que me preocupar comigo, né? Jesus falou que nós devemos amar o nosso próximo como a nós mesmos. Davi, ele nos dá uma receita para os tempos de calamidade, para os tempos de angústia, para os tempos difíceis. Ele diz: derramei a minha queixa perante o Senhor, expus-lhe a minha angústia. Faça isso. Se você está angustiado ou angustiada, se você está sofrendo, se você não está conseguindo lidar com a situação vigente, com aquilo que está acontecendo atualmente na sua vida, seja em que âmbito for, financeiro, profissional, familiar, sabe, social, né, até mesmo com o atual cenário, né, da economia que nós, no nosso país, né, com os preços, com
sabe, explodindo, derrame a sua queixa perante o Senhor. Expõe a Ele a sua angústia. Expõe para Deus. Não saia falando para todo mundo. Talvez você fale para todo mundo e não fala para aquele que verdadeiramente pode te ajudar. Aquele que verdadeiramente pode resolver o problema do seu espírito. Davi fala, quando meu espírito estava angustiado em mim, então conheceste a minha vereda. Deus conhece a tua vereda. Deus sabe como você está. Deus pode te ajudar. Deus pode mudar o quadro da sua vida. Mas se faz necessário que você exponha para Ele, que você vá a Ele e diga, Senhor, eu estou assim. Amém? Que Deus te abençoe. Até o próximo vídeo. Shalom.